Abrimos o programa de hoje falando dos indicadores econômicos, Mike. Vamos falar de dinheiro. Lembrando que os indicadores econômicos representam para nós, do ponto de vista de economia, do ponto de vista econômico e finanças, quantas anda a saúde do Brasil de uma forma geral. Então, quando você vai analisar a sua saúde, se alguém te pergunta assim, você está bem? Normalmente a gente responde, não, está tudo bem, por mais que não esteja tão bem assim. Mas, vamos supor que a pessoa fala assim, então prova que você está bem. Então você vai lá, faz os exames, todos os exames laboratoriais e físicos lá, e você fala, não, realmente, de acordo com o resultado dos exames, nós estamos bem. Então o que acontece aqui? Quando você vai analisar a economia de uma cidade, de um país, né, de uma forma geral, você analisa os indicadores econômicos, que são, para nós, a mesma coisa que o resultado dos exames. Sempre tem lá um mínimo, um máximo e tem a meiuca ali, que é o número ideal, né? Então vamos começar falando do PIB. Quando a gente fala de PIB, é a mesma coisa que perguntar para uma pessoa assim, quanto você ganha por mês? Ou perguntar para uma empresa, quanto você fatura por mês? Porque o PIB, ele é a soma de todos os negócios que foram realizados no país, na região, naquela cidade, ou até num setor, né, como comércio, indústria, serviços e por aí vai. Então soma tudo que foi negociado, lembrando que com nota fiscal, né, porque o que não tem nota fiscal não entra para o cálculo do PIB. Tudo aquilo que foi oficialmente negociado, comercializado dentro de uma região, país, ele vai formar o PIB. Então, no caso aqui, nós estamos falando do PIB do Brasil, tá? A projeção, tá bom, 2025 já passou, mas nós vamos ter os números mais para frente, tá? Nós não temos ainda o número fechado do ano de 2025, mas a projeção é que tem um crescimento na atividade econômica de 2,3%. O que isso significa? Que em 2025 fizemos 2,3% a mais de negócios do que foi feito em 2024, ok? Então a renda de uma forma geral do país aumentou 2,3% em 2025. Nós comparamos sempre esse número com o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação que nós temos no Brasil. O IPCA dos últimos 12 meses, com base de dezembro, que foi divulgado a partir do dia 10, é 4,26%, Marquinhos, merece umas palmas aí. Por que merece palmas? Porque nós ficamos mais de 12 meses com o IPCA acima da meta. E quando o IPCA está acima da meta, significa que os preços estão aumentando muito. Porque a inflação é justamente esse efeito de aumento de preço. E quando os preços aumentam, o nosso rico dinheirinho vale menos. Nós temos mais dificuldade para ir no mercado, para comprar as coisas e manter a nossa qualidade de vida. Então, o IPCA, ou seja, a inflação controlada, ela é fundamental para que nós tenhamos uma certa tranquilidade na hora de planejar os nossos investimentos, os nossos gastos, né? Tudo que nós fazemos com o nosso rico dinheirinho. Então, o IPCA dos últimos 12 meses foi 4,26. O ponto positivo é que ficou dentro da meta de 4,5%. O ponto negativo é que ele é acima do PIB. Então, pensa assim, aumentou o seu salário 2,3%, mas o preço dos produtos aumentaram 4%. Então, você pode comprar menos. O ideal é sempre que o PIB seja maior do que o IPCA. Um dos principais reflexos do IPCA, né, a inflação estar controlada dentro da meta, é que abre espaço para redução na taxa de juros. E quando a gente fala de taxa de juros, a gente fala de taxa Selic. O Copom, Comitê de Política Monetária, define a meta da taxa Selic e sempre utiliza como base o IPCA. Por quê? Porque quanto mais juros, quanto maior é a taxa de juros, menos dinheiro as pessoas têm, menos as pessoas compram. E isso faz com que o preço caia. O reflexo disso é que nós estamos desde julho de 2025 com uma taxa Selic em 15% ao ano. É a segunda maior taxa de juros do mundo. Por que a taxa de juros estava tão alta? Porque o IPCA estava acima da meta. Agora que, a partir do final de dezembro, que o IPCA voltou para dentro da meta, nós vamos com certeza ver um ciclo de redução nessa taxa de juros.
Então, está agendada a próxima reunião do Copom para o dia 27 e 28 agora. Com essa reunião, a gente espera que já comece a reduzir a taxa de juros. E quando reduz a taxa Selic, ele reduz a taxa do cartão, ele reduz a taxa do financiamento da casa, ele reduz a taxa do financiamento do carro, do empréstimo, enfim, todas aquelas operações de crédito para você ter o seu rico dinheirinho de uma forma mais barata. Também é importante a gente analisar o valor do dólar. Por que o valor do dólar? Porque muitos dos produtos que nós consumimos aqui no Brasil, ele depende, ou porque algum insumo, ou a matéria-prima, ou até o produto mesmo vem de outros países, ou ele influencia no preço de outros países, de outros produtos. Por exemplo, o petróleo, a própria farinha de trigo, né? São produtos, vamos dizer assim, base, que vêm de outros países, que acabam influenciando no preço de vários outros produtos aqui no país. Então, quando o dólar fica muito caro, ele aumenta o preço dos produtos de uma forma geral, que vai refletir na nossa qualidade de vida. Falando de dólar, então, na semana passada estava 5,39. Ele se manteve estável e fechou aí 5,40. Na verdade, quando nós fechamos a redação aqui, estava 5,40 o dólar. E tudo isso reflete nas empresas. Por quê? Se a economia está bem, as pessoas têm dinheiro, estão comprando, estão trabalhando, as pessoas estão gerando PIB, gerando riqueza. E isso reflete no preço, no valor das empresas de uma forma geral. E o indicador que reflete para nós a valorização das empresas é o Ibovespa. Em 15 de janeiro, quando fechamos a redação aqui, estava a 165 mil pontos. É um novo recorde do Ibovespa. Isso reflete que as empresas brasileiras, de uma forma geral, estão se valorizando. Por outro lado, o investidor tem que tomar muito cuidado. Aprendam uma coisa muito importante, principalmente quando você vai investir. Quando virou notícia, a oportunidade de ganhar dinheiro normalmente já passou. O mercado de ações, ele não é brincadeira. Você tem que analisar, tem que estudar, tem que conhecer um pouquinho sobre as empresas que você está investindo para poder tomar a melhor decisão para o seu rico dinheirinho.